O Fan é um órfão desconhecido determinado a fazer o seu nome com a ajuda da sua baleia de estimação. Ele passou anos escalando até o topo, mas justamente quando seu sonho estava prestes a se realizar, ele é morto pelo seu próprio pet e renasce como um fracassado feio e sem prestígio. Então se você curtiu essa premissa, vem comigo e já comenta alguma coisa aí, mano, pra engajar no vídeo, tá ligado, né? Tamo junto e bora pro conteúdo. Quando o Fan abre os olhos, ele se vê no meio da floresta e milagrosamente ainda está inteiro, embora suas roupas estejam diferentes por algum motivo. Ele verifica se ainda está ligado à sua baleia anã, mas infelizmente parece que ela se foi de vez. Agora ele precisa descobrir onde está e pensar em um jeito de voltar para casa. Então ele desce até um rio próximo para beber uma aguinha, mas ao ver o seu reflexo ele percebe que está muito mais feio do que antes. Ele entra em pânico e tenta entender o que está causando isso, mas a sua agitação chama a atenção e logo um grupo de soldados armados o encontra. O Fan fica confuso e se pergunta por que esses soldados apareceram de repente, mas antes que possa dizer uma palavra, todos sacam suas espadas e o levam sob custódia. Antes de tudo isso, o Fan era líder da seita em ascensão Pavilhão Lanchio, e seu único sonho era elevar a sua seita ao nível A nos rankings. Ele estava muito perto de alcançar esse objetivo e só precisava vencer a sua próxima luta no torneio de seitas. No dia do torneio, ao sair, o Fan é cumprimentado por um dos membros da sua seita, que desejam boa sorte na batalha. Ele agradece, mas precisa se apressar para não se atrasar. O torneio de promoção para a classe A é algo grandioso nesse continente. Logo o torneio começa e o Fan entra na área. Com um gesto ele invoca seu inseto pet baleia Nian. O seu oponente fica impressionado com a demonstração, pois é claro que o Fan se dedicou muito para treinar o seu pet, mas ele não é o único com um pet poderoso. O mestre Wong junta as mãos formando uma bola de fogo, onde invoca o seu macaco gigante para lutar em pé de igualdade com o Fan. Curioso para ver do que o nosso prota é capaz de fazer, o duelo começa e os pets avançam um contra o outro, colidindo no centro do ringue. O macaco acerta um uppercut devastador em Nian, mas a baleia se recupera rapidamente, revida com um jato de água de alta pressão. O Fan então ordena que Nian ataque o Wong diretamente, o forçando a correr e desviar, até que o macaco agarra Nian pela boca e começa a girá-lo pelo estádio. Quando o macaco arremessa a baleia, ela quase esmaga a todos, se o Fan não tivesse retomado o controle a tempo. Então ele voa pelos ares com Nian e se prepara para usar os seus golpes especiais, mas o Wong já esperava isso. Quando Nian lança seu ataque de água, o Wong e seu macaco conseguem bloquear e desviar com facilidade. O macaco então voa até o céu, aparentemente carregando a sua barra de especial, pois ele muda de forma e lança um punho de fogo direto contra o Fang e Nian. Alguns dos apoiadores de Fan já começam a se preocupar, já que o golpe parece assustador. Ainda assim, o Fan está confiante porque tem um truque especial na manga. Ele executa uma técnica para fazer a sua baleia acender a segunda forma, e quando o punho de fogo se aproxima, Nian o engole inteiro. O macaco continua atacando, mas com a habilidade de Fan, Nian consegue absorver a energia de todos os golpes até finalmente cuspir tudo de volta no macaco. Mas justamente quando parecia que o Fan iria vencer, algo estranho começa a acontecer com Nan. O seu corpo começa a se decompor diante dos olhos de Fan e de repente ele começa a atacar descontroladamente o estádio. O Fan não faz ideia do que está acontecendo, mas sabe que não pode deixar Nian machucar as pessoas inocentes. Ele tenta cancelar a invocação, mas por algum motivo ele não consegue. E assim que Nian percebe que Fan está tentando desfazê-lo, ele se vira e engole o Fan inteiro. De volta ao presente, o Fan acaba preso em uma masmorra, mas no caminho até lá ele conseguiu reunir algumas informações importantes. Já faz um ano desde o incidente no torneio da seita, então o mundo inteiro acredita que o Fan foi morto pelo seu próprio pet. Mas antes do torneio, ele recebeu um pergaminho proibido de um homem misterioso mascarado. Esse homem o informou que se tratava de um pergaminho de reencarnação e que se o Fan sofresse uma lesão fatal enquanto estivesse com ele, um ano depois a sua alma seria transportada para o corpo de uma pessoa saudável que tivesse morrido recentemente. Isso significa que o antigo dono desse corpo morreu naquela floresta e foi aí que a alma do Fan sumiu. Mas ele ainda não sabe quem era o antigo dono desse corpo, nem qual crime ele cometeu para ser um homem procurado. De qualquer forma, ele precisa sair dali se quiser descobrir mais. Então ele tenta invocar os pets espirituais desse novo corpo para ver se podem ajudar, mas tudo que aparece é um poodle e um
Cacto, mano. As coisas não parecem boas para ele, mas ele tenta se manter otimista e pede que mostrem as suas habilidades especiais. Mas para sua decepção, o único truque do Poodle é urinar no chão. Já o Cacto consegue criar vinhas longas para prender as pessoas. Essa habilidade ao menos parece um pouco útil, mas ainda assim não será suficiente para fugir dali. Pouco depois, o fã ouve um guarda se aproximando, então ele manda os pets voltarem para o seu corpo antes que sejam pegos. O guarda abre a porta da cela e diz que a senhorita Bee quer vê-lo em seus aposentos, mas assim que entra, o guarda se revolta com o cheiro de xixi do Poodle no chão. O fã até tenta disfarçar e diz que não foi ele que urinou ali, mas considerando a distância, o guarda duvida. Mesmo assim, não é função do guarda se preocupar com onde o fã faz xixi, ele apenas manda o fã se apressar, pois a Bee está esperando. No caminho, o fã tenta perguntar por que essa mulher perigosa quer vê-lo, já que pelas circunstâncias de sua prisão, ele está com medo de ser torturado. O guarda, no entanto, não responde nada. Eventualmente, eles chegam no quarto de Bee. O guarda bate a porta e avisa que trouxe o prisioneiro como ela pediu. A Bee fica satisfeita e manda o guarda deixá-lo lá e voltar aos seus deveres. Enquanto o guarda se distrai, o fã consegue soltar as mãos, mas como ainda não tem muita chance de escapar, ele finge que continua amarrado. Ele então entra no quarto e vê a mulher esperando por ele enquanto toma chá. Ela o chama de Liu Fang, o nome do antigo corpo, e pergunta se ele sabe por que ela o manteve vivo. O fã não faz ideia do que Liu fez para irritá-la, então tenta jogar seguro e pergunta se vai ter uma segunda chance de corrigir os seus erros. O erro no caso foi que esse Liu safado apertou os melões da Bee na frente de todos os membros da seita. O fã não teve nada a ver com isso, mas a Bee não sabe que ele reencarnou no corpo de Liu, e mesmo que dissesse, ela provavelmente não acreditaria. Então ele tenta se desculpar esperando que ela o perdoe, mas a Bee não tem intenção nenhuma de perdoá-lo. Ela diz que a única razão pela qual ele não está morto é porque ela quer que ele sofra a mesma humilhação que ela sentiu. O seu plano é transformá-lo em seu escravo e atormentá-lo pelo resto da vida. O fã não gosta nem um pouco dessa ideia, quem gostaria, não é mesmo? E então começa a se afastar lentamente, tentando convencê-la de que seria um péssimo escravo. Ele finalmente chega à porta e acha que talvez consiga escapar, mas assim que está prestes a sair, a Bee diz que não deu permissão para ele sair. Como punição, ela o ataca com o seu pet espiritual. O fã consegue bloquear o primeiro golpe, mas então a Bee libera a verdadeira forma de sua cobra para atacá-lo, lá ele. A mulher fica decepcionada achando que o fã morreu rápido demais, mas ele ainda está inteiro e agora trouxe os seus pets para lutar. A Bee ri, incrédula que o fã acha que pode enfrentá-la com aquilo. Ela manda sua cobra atacar e o fã precisa reagir, então ordena que o Poodle Juan avance. A princípio parece que o cachorro será devorado pela cobra, mas aí o fã assume o controle de seus movimentos e de repente o Poodle está driblando a cobra como um profissional. O Cacto já está em posição, então o nosso prota ordena que ele se catapulte contra a cabeça da cobra, enquanto o Juan distrai. Cacto acerta em cheio e agora os dois estão correndo ao redor da cobra, confundindo-a. A Bee fica impressionada com a habilidade de fã em controlar os dois pets ao mesmo tempo, mas ainda tem um plano. Ela manda sua cobra girar rapidamente para arremessar o Juan e o Cacto. Quando a cobra finalmente se livra das vinhas, ela salta no ar e engole o Cacto. A Bee comemora achando que venceu, mas tudo fazia parte do plano de Fen. Ele assume o controle do Cacto de dentro da cobra e a amarra por dentro. Aí com a cobra presa, o fã ordena que o Juan use seu golpe supremo. O Juan então corre pelo corpo da cobra e urina nela inteira. A Bee não acredita no que acabou de ver e fica tão furiosa que ativa a segunda fase da cobra para se vingar. E de repente tudo muda. A cobra se envolve em chamas para queimar as vinhas e o Cacto é quase carbonizado no processo. Em seguida, a cobra acerta o cachorro que cai desacordado. O fã então os recolhe para garantir que não morram. Com os pets fora de combate, a Bee decide atacar o fã diretamente e a sua cobra o lança na água. Prestes a se afogar, o fã começa a temer pela própria vida, até que algo nada perto de seu rosto e lhe dá uma ideia. Na superfície, a mina usa um pouco de água do lago para limpar a urina do cachorro em seus sapatos, quando de repente o fã emerge. Ela fica surpresa achando que ele já estaria morto, mas o fã havia se conectado com o bagre do lago e o tornou seu novo pet. A Bee zomba dele por estar tão desesperado, já que todos sabem que bagres são pets pouco confiáveis, e embora possam evoluir para quase invencíveis baleias
baleias, uma dessas baleias quase matou o seu próprio mestre, e desde então a espécie foi apelidada de assassina de mestres. Todos os bagres foram exterminados por ordem da liga. O único motivo de haver um por ali é porque o irmão de Bee coleciona espécies extintas, e esse pode ser o último bagre do continente. O fã não aguenta mais ouvir essas calúnias sobre bagres e manda Bee calar a boca. Ela se ofende e decide acabar com ele. A sua cobra entra em ação, mas o nosso prota consegue segurar as suas presas tempo suficiente para que o seu novo bagre entre em posição. Leon então nada pelo ar e por um comando de fã morde o rabo da cobra e começa a sugar. Que isso, mano? A Bee então fica em choque, pois só o falecido mestre do pavilhão Long sabia usar essa técnica, e o bagre de fã acaba devorando a cobra inteira. Ele sai do lago e corre. Aí logo depois os guardas da família de Bee são alertados da fuga e alguns lobos são enviados para caçá-lo, e ser perseguido por lobos definitivamente não é nada divertido. Ao se aproximar da borda da montanha, ele tem uma ideia ousada. Ele vai pular, então invoca o cacto e usa suas vinhas para se prender ao topo de uma formação rochosa. Ele aproveita o impulso para se lançar até a montanha seguinte. Com essa distância, os guardas não têm mais chance de pegá-lo. Eles passam a noite inteira procurando, mas sem sucesso, e pela manhã eles voltam ao clã de Bee para dar a má notícia. Não encontraram nem pegadas e acreditam que o fã pode ter morrido na queda. A mina, porém, não está convencida. Ela grita com seus guardas, chamando eles de inúteis, e exige que continuem procurando, pois quer o fã vivo ou morto. Enquanto isso, o fã acorda com um pássaro em seu rosto. Ele está perfeitamente bem, embora desejasse que tudo na noite anterior tivesse sido só um pesadelo. De volta à casa de Bee, ela conta ao irmão tudo o que o fã fez, inclusive que usou um bagre para devorar a sua cobra. Ela implora que ele a vingue, mas o irmão não se importa com a rixa dela. Ele está mais incomodado pelo fato do fã ter roubado seu bagre de edição limitada, parte da coleção de espécies raras. A Bee então se irrita com a indiferença do irmão, reclamando que ele não lhe deu o bagre, mesmo sendo tão poderoso. Mas o irmão explica que a espécie não é forte, na verdade não tem nada especial, exceto a habilidade natural de devorar as coisas, e isso só funciona em alvos parados por um tempo. Mesmo evoluindo para a baleia, ela continua fraca, então tecnicamente bagres são inúteis em combate. Só há uma exceção, um bagre sob o controle do mestre Faolin Shao, que pode ser incrivelmente poderoso, mas esse homem está morto e ninguém mais conhece os segredos de sua técnica. Enquanto isso, o fã está no topo da montanha cultivando o bagre e refletindo sobre tudo que o trouxe até ali. Ele fracassou em sua vida anterior e todo o legado que construiu foi destruído por aquele acidente, mas ele promete não desistir, não importa quanto tempo leve. Ele promete que vai chegar ao topo da liga e provar o seu valor para o mundo. O primeiro passo do fã é se reunir com os membros da sua seita, então ele vai até uma das filiais da liga e pede para alugar o pet mais rápido que tiverem. Normalmente ele teria que pagar uma fortuna para alugar pets velozes como uma pantera das sombras ou um ouriço azul, mas o fã explica que o seu pavilhão tem um contrato com a liga, então ele pode alugar pets gratuitamente. O atendente se mostra bem disposto a ajudar, mas precisa confirmar a qual pavilhão o fã pertence. Para isso ele pede que ele execute a dança característica de seu pavilhão. O fã estava torcendo para não ter que fazer isso, pois a dança é extremamente vergonhosa. Mesmo assim, ele engole o orgulho e a realiza. O atendente acha a cena hilária, mas o fã pede para que ele apenas verifique o nome do pavilhão o quanto antes. Mas depois de buscar no sistema, o atendente dá uma notícia devastadora. O pavilhão Ling Shao foi removido da lista de membros da liga. Fã, segundo os registros, morreu em maio do ano anterior. Após a sua morte, o pavilhão foi rebaixado para a classe C. Pouco tempo depois, a liga emitiu uma ordem para exterminar todos os bagres, o pet símbolo de Ling Shao, e com isso o pavilhão foi rebaixado novamente, dessa vez para a classe D. Finalmente, após um ataque e roubo em massa, o pavilhão sofreu perdas tão grandes que foi removido por completo do registro da liga. O fã não consegue acreditar que tudo isso aconteceu em apenas um ano. Se for verdade, ele precisa voltar para o pavilhão o mais rápido possível, na velocidade máxima que esse porco de aluguel consegue levá-lo. Mas antes ele faz uma parada num centro de cuidados para pets, pois precisa tratar do Juan e do Cacto. Chegando ao centro, ele vai até a recepção e explica que 2 de seus pets estão gravemente feridos e precisam de atendimento urgente. Nisso, a recepcionista recolhe os pets e informa que Fan pode voltar mais tarde para buscá-los. Com o tempo livre, ele decide fazer algumas compras. Ele vai até uma loja e com sorte consegue chegar a perto de pegar o último pergaminho de defesa em estoque. Contudo, antes que o vendedor possa entregar o item, um homem chega na loja arrastando uma garota amarrada e exige
comprar o pergaminho. O atendente pede desculpas, mas informa que a política da loja é quem chega primeiro compra primeiro, e o nosso prota chegou antes, mas o homem não aceita bem a recusa e ameaça incendiar o fã ali mesmo. A situação fica crítica, pois o nosso prota está sem seus pets para se defender, mas pouco antes do ataque ele reconhece o rosto de Fan como sendo de Liu. Aparentemente eles eram grandes amigos antes de Fan reencarnar no corpo de Liu. O homem chamado Sung se senta com ele e começa a conversar casualmente, perguntando por onde Liu andava. O nosso prota não quer explicar que Liu está morto e ele agora ocupa o seu corpo, então inventa que estava dormindo em casa. O Sung começa logo a desconfiar, já que o Liu que ele conhecia nunca recusaria uma bebida, mas o fã dá outra desculpa: ele bebeu demais na noite anterior. Nisso o Sung insiste e propõe um desafio: se vencer o Fang em uma competição de bebida, ele poderá ficar com o que quiser. O fã não tem muita escolha e aceita. Em sua vida passada, uma única taça de álcool já o deixava como um idiota completo, mas surpreendentemente, mesmo após várias rodadas, ele continua sóbrio. Já o Sung, por outro lado, tá completamente bêbado. O fã então percebe que o corpo de Liu possui uma resistência absurda ao álcool, e como ganhou a aposta, pega o pergaminho e se despede. Enquanto se afasta, ele vê a garota amarrada por Sung e sente pena. Ele decide soltá-la, tira o saco de sua cabeça e a alerta para nunca mais se aproximar de alguém como Sung. Depois disso, deixa o centro para continuar a sua missão. Agora que ensinou a bolha de defesa para sua baleia e curou seus outros dois pets, ele está pronto para visitar alguns velhos amigos. Enquanto isso, na sede do pavilhão de Lin Shao, Hu Ling corre até o quarto de Down para avisá-lo de que o local está prestes a ser atacado. Dai Wan sai imediatamente e encontra um grupo de arruaceiros liderados por um homem que afirma que a partir daquele dia o território do pavilhão será propriedade da sua gangue, a gangue Pedra Dura. Aí ele dá um aviso: se quiserem viver, eles devem abandonar o local o quanto antes. O líder da gangue parece bem confiante, sabendo que o pavilhão está em decadência, mas Dai Wan avisa que mesmo com o status caído, eles ainda têm força. Ele invoca a sua gata das sombras, Haimei. Dois membros da gangue atacam com os seus pets, um lagarto e um porco-espinho, tentando lançar o porco-espinho contra Haimei, mas ela é rápida demais, desvia com facilidade e retalha o inimigo em pedaços. O lagarto tenta atacar em seguida, mas também é lento demais. Haimei se move por trás e corta sua cauda fora. Irritado, o líder manda seu besouro de combate atacar. No entanto, Haimei o destrói num piscar de olhos. Dai Wan começa a zombar dos inimigos por terem subestimado a sua gata, mas o líder da gangue aproveita a distração e ordena que o besouro lance o seu chifre, não contra Dai Wan, mas contra Gu Ling. Haimei salta para proteger Gu Ling e destrói o chifre, mas acaba se expondo demais. O lagarto aproveita e morde o seu corpo com força. Nesse momento, o fã finalmente chega ao pavilhão. Ele se sente feliz por estar de volta, mas ele fica chocado ao ver o estado deplorável do lugar. Portões abertos, manutenção zero. Mas o que mais o assusta, no entanto, é o som de batalha vindo do pátio. Ele corre até lá e encontra Haimei sendo devorada pelo lagarto. Após acabar de mastigá-la, o monstro arremessa longe. Dai Wan salta para pegar o seu corpo no ar, mas acaba caindo num vaso ao aterrissar. Dai Wan implora para que Haimei aguente firme, prometendo levá-la para tratamento, mas já é tarde demais. Ela perdeu muito sangue e poucos segundos depois ela morre nos seus braços. Agora que todos os pets e os membros do pavilhão foram mortos, eles estão completamente indefesos. O líder da gangue ordena que todos saiam imediatamente, ou ele pode considerar fazer algo terrível com eles. Enquanto isso, ele começa a se aproximar de Gu Ling, mas antes que possa tocá-la, o seu lagarto é atingido por um estranho líquido amarelo. O líder olha para cima e vê o Huan em cima do telhado, sem entender como um simples filhote conseguiu chegar até ali. É então que o fã se revela e pergunta ao líder o que ele pensa que tá fazendo. O líder manda o fã cuidar da sua própria vida, achando que ele é apenas um curioso querendo bancar o herói, mas Gu Ling sente que há algo familiar naquele estranho. O fã não está disposto a deixar um bando de delinquentes tomar a terra que ele lutou tanto para conquistar, então ordena que Juan ataque. O líder da gangue debocha da ideia de um filhote enfrentar o seu lagarto dragão, mas fica chocado ao ver Juan desviar dos ataques com facilidade, e a surpresa ainda aumenta quando o fã pede para que Juan use seu novo golpe especial. Nisso, o filhote avança e dá uma cabeçada certeira no estômago do lagarto, o derrotando. A técnica se chama urina fraca e tem o efeito de enfraquecer drasticamente qualquer um que for atingido por ela, o que aconteceu no início da luta. O fã já havia garantido a vitória desde aquele momento. Enfurecido, o líder da gangue manda seus comparsas invocarem os pets reserva e partirem para o ataque direto. O fã então finge estar com medo e foge pelos portões.
pavilhões, atraindo todos os inimigos para fora. Quando ele sai, não encontra mais os seus pets, e nesse momento o fã revela que Nian os devorou. Nisso a gangue entra em pânico ao perceber que o fã possui um pet proibido e ameaça denunciá-lo, mas o nosso prota contra-ataca dizendo que se tentarem deixará Nian devorá-los também. Amedrontados, todos fogem. Com a ameaça resolvida, a Goling aparece para agradecer, mas é surpreendida quando o fã a abraça dizendo que sentiu muita falta dela. Confusa, a mina pergunta se conhece ele de algum lugar, e o nosso prota quase revela que é o antigo mestre do pavilhão reencarnado, mas se lembra que alguém provavelmente sabotou a sua morte e que ele ainda não sabe quem foi, então decide manter segredo e se apresenta como Liu Fang. Mais tarde, dentro do pavilhão, a Goling o apresenta como o homem que os salvou. Embora todos sejam gratos, o clima ainda é de tristeza, principalmente por causa da morte de Haimei, a gata de sombra. O Daiwan, devastado, decide abandonar o caminho de cultivador. Ele foi o primeiro membro do pavilhão, e mesmo quando era um novato sem prestígio, acreditou em seu sonho. Mas agora, com a destruição do pavilhão, ele perdeu toda a fé. Os outros membros seguem o exemplo e também vão embora. O fã então implora para que eles fiquem e promete restaurar o pavilhão à sua antiga glória, mas ninguém acredita nele. Com o coração partido, o fã percebe que o pavilhão Lin Shao chegou ao fim. E esse, meu mano, foi o resumo de mais uma parte aqui. E se você gostou, por favor, mano, deixa seu like e se inscreve no canal e ativa as notificações para não perder nenhuma parte aqui. Tamo junto e lembre-se, o Drezinho Nimes ama você. Eu vou lá chorar no banho agora.